Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muita gente, que muita gente sente isso na própria pele e, portanto, é bastante interessante, bastante importante que nós falemos sobre isso. Então vamos falar sobre a sensação de rejeição ou a rejeição real que algumas pessoas sentem quando passam a ter uma vida tradicional, né? Então é muito comum que pessoas que seguem uma ideologia tradicional elas se sintam rejeitadas em diversos ambientes, né? E muitas acabam tentando ser simpáticas, simpáticas com seus algozes, né? Tentando ser boazinhas, etc. E isso acaba só piorando as coisas. Os antitradicionais, de diversos matizes ideológicos, eles têm um imenso prazer em ridicularizar, fustigar, caricaturizar, né, e agredir aos tradicionais. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha própria experiência, né, e do modo como eu aprendi a agir com a rejeição. E antes de iniciar aqui o nosso vídeo, vou dar os meus recados. Então, se você gosta do nosso canal, lembre-se que nós temos uma página lá no Apoia-se, estará aqui na descrição deste vídeo. Então você clica lá e nos apoia com qualquer quantia. Se você acha importante, se você acha interessante o conteúdo aqui do nosso canal, então não deixe de nos apoiar, né? Se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então também na descrição deste vídeo você encontrará os links para adquirir estas obras em e-book lá na página da Hotmart. E se você quer este livro aqui, o livro físico, o curso elementar de maçonologia, físico, também na descrição deste vídeo, você encontrará o meu e-mail. E lá você me manda um e-mail com seu CEP, né, seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, envio para você o valor do livro mais o valor do frete pelo e-mail, né, te envio os dados bancários, você deposita, me avisa, eu envio o livro para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei o livro para você com muito gosto, ok? Então, e também não se esqueçam, né, de compartilhar, enfim, informar outras pessoas aqui do nosso canal, de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante para você. Se você não é inscrito, inscreva-se, clique aí no sininho para você receber as nossas notificações, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Então vamos iniciar aí o nosso bate-papo em relação à questão da rejeição, né? A rejeição das pessoas que seguem ideologias tradicionais por parte daquelas pessoas que não seguem. Então, como eu disse, eu vou partilhar aqui com vocês um pouquinho da minha própria experiência, né? Então, desde muito novo, eu me sentia diferente dos meus colegas, né? Eu tendia a ser obediente aos professores, eu não gostava de ser bronqueado, né? Tinha colegas que eram bronqueados e davam risada. Eu era bronqueado e não gostava, ficava muito chateado. Então eu não era participante ali de panelinhas, de desordeiros, né? Eu não sentia nenhum gosto em atacar os outros colegas, bater neles ou coisas parecidas, né? Então na sala de aula eu era um mudo, né? Eu não conversava com ninguém para evitar reprimendas dos professores, né? Me comportava da maneira que eu achava que seria a maneira mais adequada, né? E isso obviamente já chamava a atenção ali dos coleguinhas menos cordatos e menos ordeiros. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, ainda antes de entrar no primário, né, que era o nome que se dava naquele tempo para os primeiros 4 anos do ensino fundamental de hoje, então quando eu tinha lá meus 5 anos, eu fui surrado, né, por outros colegas ali sem qualquer motivo, né. Eles simplesmente resolveram que eu era quieto demais, né, e que era obediente demais e que por isso na cabeça deles eu merecia ser surrado. E então, um dia lá num recreio, 2 meninos me seguraram e outros 3 me bateram, né? Jogaram até areia nos meus olhos para que eu não pudesse sequer enxergar
o que estava acontecendo. E aí eu cheguei todo esfolado, né, e marcado em casa, e minha mãe chegou a ir até a escola para reclamar, mas nada aconteceu, né? Afinal, eram apenas crianças, né? Só que crianças sabem ser especialmente cruéis, né? Aquela bondade, né, entre aspas, inocência de todas as crianças é um belíssimo de um mito, né? Existem crianças que sabem ser extremamente cruéis, extremamente perversas até com outras crianças menos, que têm menos capacidade de se defender, né? E aí no mesmo mês que eu tomei essa surra, eu pedi para minha mãe me matricular em uma academia de artes marciais, né? Isso foi em 1985. E aí no começo, na academia, eu era tímido, né? Como eu já disse, tinha uma natureza bastante cordata, bastante tímida, e as outras crianças matriculadas, por vezes, não eram tão cordatas quanto eu, nem tão tímidas quanto eu, e aí acabavam se aproveitando, né, para me bater com mais força do que deveriam, né? Então, as que eram maiores ali, que tinham 7 ou 8 anos, acabavam se aproveitando ali da minha inferioridade física para abusar nas lutas. E até que eu tivesse ali 8 ou 9 anos de idade, eu não percebia muito isso, né? Eu achava que o problema era comigo, né? Que eu achava que eu era muito mais fraco do que eu deveria ser, né? Eu achava que talvez eu não estivesse treinando o suficiente, ou que eu devia ficar mais forte, enfim. Eu não percebia muito que havia ali um abuso, né? E aí com o tempo você vai crescendo, né? Vai escutando uma coisa aqui, outra ali, vai amadurecendo. E eu havia escutado falar naquela época, né, nos 80, sobre a ideologia samurai, né? Então eu lia nas revistas uma coisa ali, outra ali. Na época não tinha internet, né? Mas tinha as bancas de jornal. Então eu juntava ali um dinheirinho para ir nas bancas de jornal e ler algumas coisas que falavam sobre os samurais, sobre o espírito guerreiro, etc, 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 né? E aí, com o tempo, eu fui muito lentamente percebendo, né, que as pessoas elas não tinham o direito de me agredir, né, de me xingar, de me desrespeitar, né? E nos treinos mesmo, eu comecei a reagir com mais força, né? Eu comecei a soltar mais os braços em cima dos adversários abusivos. Então eu comecei a perceber que à medida que eu soltava mais a força, que eu soltava mais o braço, né, a animação desses colegas ali de treino para vir para cima de mim ia diminuindo, né? Então eu ia batendo de volta e eles iam ficando mais cuidadosos na hora de chegar, porque sabiam que eu também não seria tão bonzinho com eles quanto eles gostariam que eu fosse, né? Geralmente o agressor ele gosta de uma vítima indefesa, né? De uma vítima que não bate de volta. Então, à medida que eles iam percebendo que se eles me batessem com força, eu ia bater com força igual, então aquela animação inicial de vir para cima foi diminuindo, né? E aí também, obviamente, na escola eu comecei a reagir também, comecei a me defender também, né? Mesmo que viessem 3 ou 4 para cima, eu podia até apanhar, né? Mas nenhum deles ia sair incólume, né? Com alguma marca de pancada, eles iam sair, né? E aos poucos, ali, depois de alguns socos na boca dos coleguinhas, de alguns olhos roxos ali dado nos skatistas descolados da turma, que achavam que era muito bom de briga, etc, 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 eu fui percebendo que a disposição desse pessoal, né? Espera um pouquinho que eu vou encostar a janela aqui, que tá barulhento. Bom, então eu fui percebendo que a disposição desse pessoal para me agredir foi diminuindo, né? Eles foram ficando mais tímidos, mais bondosos, né? Então, à medida que eles queriam evitar nariz quebrado, olho roxo, soco na boca, chutaço na costela e tudo mais, então eles foram se tornando mais bondosos, eles foram se tornando mais cordatos e eles passaram a diminuir, né, a vontade de vir para cima de mim e de me agredir. E quando eu tinha ali uns 11 anos de idade, eu estudava num colégio aqui de São Paulo chamado Colégio Madre Cabrini, né? Um colégio de freiras, um colégio católico. E aí um garoto chamado Alberto, né, durante a aula de educação física,
ele tentou me dar uma cabeçada no nariz, né? Porque eu jogava futebol menos bem do que ele gostaria que eu jogasse. Na verdade, essa foi a desculpa, né? Os meninos da classe ali me odiavam porque eu frequentava ali a capela do colégio no recreio, né? Eu não ficava junto com eles olhando revistas pornográficas escondido, eu não colava nas provas, né? Eu tinha um comportamento que era visto como exemplar pela maioria dos professores, não me trancava no banheiro para fumar, né, e outras coisas do tipo. Então, ali na sala eu aguentava, né, estoicamente as provocações verbais deles, né, na sala de aula, e tinha como princípio de que desde que eles não tentassem me tocar, né, ou me bater, eu não faria nada, né? Só que nesse dia eles resolveram tentar me agredir. E aí o cara veio tentar me dar uma cabeçada no nariz e eu desviei da cabeçada, ele não acertou, né? E acertei um socaço no queixo dele, né? E aí quando ele caiu, eu montei em cima e sentei mais uns 4 ou 5 socos na cara dele. Deixei o menino bem estragado, né? Os 2 olhos fechados, e enfim. E aí o professor de educação física, né? Ele resolveu acordar do seu sono profundo, porque naquela época parecia que os professores de educação física, ou os B10 de pátio, eles estavam sempre dormindo, né? Porque aconteciam as agressões, aconteciam altos quebra-paus ali entre os meninos e eles nunca viam nada, né? Parecia que estavam em outro planeta. Só que nesse dia, depois que eu montei no moleque e sentei o couro nele, aí ele acordou do seu sono profundo e foi ver ali o que estava acontecendo, né? O menino foi para a enfermaria, eu fui para a diretoria me explicar e tudo mais. E depois disso veio que eles tentaram, né, uma desforra. Então um amigo dele, que era um pouco mais velho, chamado Michel, tentou me dar um tapa na cara na sala de aula. E aí eu bloqueei o tapa, né, eu derrubei o moleque no chão, pisei no pescoço dele, dei mais umas taponas na cara dele, e aí ele saiu chorando e foi se queixar para a diretoria, né? Aí minha mãe foi chamada no colégio, né, e para minha imensa surpresa, né, a coordenadora disse que o problema era comigo, né? Eu era violento e eu tinha traços de fanatismo religioso. Ela falou isso para minha mãe, né? Eu que nunca iniciei uma agressão contra ninguém, né, que ficava mudo na sala de aula, que obedecia os professores, né, que aguentava quieta um monte de provocações verbais, eu é que era o problemático, né? Que é, claro, menino católico, num colégio católico, né, de freiras, que rezava na capela, né? Enfim, que não agredia ninguém, que não fazia nada contra ninguém, eu era problemático, né? Normais eram os outros, né? Os que se agrediam, os que cuspiam nos outros, os que fumavam no banheiro escondido, os que levavam revistas pornográficas para dentro de um colégio dito católico. Então veja aí como as noções ali naquele tempo já estavam bem distorcidas, né? Então, naquele dia, ouvindo as palavras daquela coordenadora, eu comecei a ter uma clara noção de que algo ia muito errado com o mundo, né? Então, quer dizer, se eu me defendesse dos agressores, eu era violento, né? Mas eles que me agrediam sem motivo, eles eram os meninos normais, né? De boa índole, claro, meninos normais, né? Meninos que não eram fanáticos, meninos normais. Enfim, o anormal era eu, o violento era eu que me defendia. Bom, eu acabei saindo do colégio ali do Madre Cabrini e fui estudar em um colégio estadual, né? E aí, lá no colégio estadual, as tentativas de agressão se repetiram, né? E a porrada comeu novamente, né? E aí, depois de eu ter socado a cabeça do valentão do colégio, né, metido a bandidinho, inclusive, né, contra as grades ali da quadra de educação física, soquei a cabeça dele até ele cair desacordado, aí o bullying acabou, né? Aí passaram, ninguém mais me zombava, ninguém mais jogava papelzinho em mim, ninguém mais tentava me xingar na hora do intervalo, ninguém mais tentava me bater, né? E aí, no segundo semestre da 8ª série, ou seja, no fim do que era o ginasial daquele tempo, eu fui para um outro colégio, um colégio chamado Ângulo Brasileiro. E lá também, assim, a mentalidade, né, isso já nos anos 90, a mentalidade era muito diferente da mentalidade de hoje. Hoje se tem uma noção,
né, do que é bullying, que não se deve fazer bullying, etc. Naquela época era cada um por si e Deus por ninguém, né? Então, enfim, aconteceu de novo, né? E aí eu tive que distribuir pancada de novo, e aí os meninos, já na oitava série, né, eles resolveram que não era um bom negócio me provocar e nem tentar vir para cima, né? Mas lá havia um outro grande problema, né? E lá o grande problema eram as meninas, né? Havia 3 meninas na sala que foram meu tormento durante 4 anos, né? Então elas se aproveitavam do fato de eu ter valores, de não ser covarde, né? Ou seja, eu não ia sentar a mão nelas. Então elas implicavam ali com toda e qualquer coisa que eu falasse, né? Na certeza de que elas não teriam maiores problemas, né? Eu acredito que elas tinham ali um tesão reprimido por mim, né? Alguma coisa assim, naquela época, né? Hormônios assim em ebulição, então como elas não podiam falar abertamente, ou não podiam falar que queriam dar para mim naquela época, então elas ficavam com essa encheção de saco, né, me perseguindo ali e me cutucando. E uma delas, que era a líder da ganguezinha, né, era a filha ali de socialistas caviar, né, no pior estilo socialista de iPhone de hoje, né? E as 3 ficavam ali me cutucando e demonstrando que me odiavam profundamente. E eu, àquelas alturas, já discutia abertamente com os professores, né, que tentassem colocar as suas verdades como a verdade. Tinha hábito de leitura desde criança, né, desde muito pequeno, e, portanto, já debatia com alguns professores, né, e isso, obviamente, me fazia uma figura extremamente controversa no meio escolar. E depois, na faculdade, né, apesar de eu nunca ter havido ali na faculdade uma tentativa de agressão física, houve tentativas de bullying verbal, né, tentativas essas que foram combatidas por mim com grande entusiasmo, né, viessem elas de colegas, de professores ou de membros da coordenação, da reitoria, enfim, viesse de onde viesse, né. E aí depois na PUC, na pós-graduação na PUC, né, o meu grande tormento foi com alguns professores, né. Esses eram professores que chegavam, eles defecavam as suas teorias na sala de aula, e eu os contradizia ali abertamente, fazia questão de provar, né, com vasta bibliografia, o meu ponto de vista. E essas altercações, elas fizeram com que eles me ameaçassem assim veladamente, né, de corte na minha bolsa. Eu era bolsista do programa ali da pós-graduação de Ciências da Religião, né, e aí eles vieram me ameaçar, né, muito veladamente, dizendo que eu dependia dos professores para assinar a renovação da minha bolsa e que eu não deveria ter assim debates tão acalorados com os professores, e chegaram a me pedir ali muito delicadamente que eu pedisse desculpas a um professor, né, professor esse que eu não ofendi, né, eu simplesmente tinha demonstrado que a teoria que ele tinha colocado em sala de aula era uma teoria furada. Então eu demoli a teoria que ele expôs durante uma aula, e eles vieram dizer que para que eu tivesse minha bolsa renovada, que eu deveria pedir desculpas a ele, né? Pedir desculpas por estar certo e ter apontado o erro do grande coordenador do departamento, né? Essa era a moral acadêmica, né? E obviamente que eu, em nome dos meus princípios, me neguei a fazer isso, né? E minha carreira na pós-graduação da PUC acabou ali, né? Depois a PUC tentou me prejudicar de outras formas, enfim, não vou entrar em detalhes, mas ali eu pedi para que eles enfiassem a bolsa e os títulos onde eles achassem melhor, porque eu não iria me submeter àquele tipo de achaque moral, né? Em resumo, minha carreira acadêmica foi um fracasso, né? Foi marcada por rejeição e por ataques de todo o lado, né? E da mesma forma, nos meios religiosos em que eu estive, eu era visto como excessivamente, digamos assim, excessivamente rigoroso, né? Excessivamente, enfim, era visto como excessivamente rigoroso, excessivamente ligado aos preceitos, excessivamente duro, né? Enfim,
era visto ali por esses religiosos de fezes, né, porque acho que a palavra mais adequada para descrever a consistência das observâncias desse pessoal. Então era criticado por essas pessoas que usavam listas de e-mail, comunidades na época do Orkut, né, para me atacar pelas costas, né? Então ali na frente era o silêncio, né? Pelas costas, ataques e mais ataques. Porque eles não gostam de ver seus castelinhos de areia desfeitos, né? Eles não apreciam que as suas falsas alegações sejam desmontadas. Então, quando eles se sentem despidos, né, de seus mantos, com as suas respectivas nádegas expostas na janela, então eles ficam bravos. E como eles são um bando de frouxo, né, que não falam nada pela frente, eles falam pelas costas, né? Ou no máximo falam pela tela do computador, porque na cara ninguém fala nada, né? E também dentro da família eu sofri imensas incompreensões, né? Eu era visto como esquisito, o que ia ficar bilolado de tanto ler, né? O professor maluco, o que devia ser evitado nas reuniões familiares, né? Afinal das contas eu não bebia, eu não falava de sacanagem, eu não via futebol, né? E além de tudo eu era um maluco perigoso, né? Afinal, quando eu tinha 18 anos ali, estava com 1,91 m, pesava 98 quilos, né? Apreciava muito a pancadaria, ou seja, não era alguém para se chegar aloprando, né? Não era alguém para os priminhos chegarem esculachando, porque eles sabiam que a chapa ia esquentar e que eles não iam conseguir segurar a bronca. Então, eu era uma criaturinha ali para ser evitada, né? E, por exemplo, na maçonaria, durante a minha iniciação, né, eles tentaram me passar um trote ao me vendarem, né? E aí, assim que eu percebi a brincadeira idiota, né, eu tirei a venda e disse que não ia aceitar trote, né? Que eu sabia muito bem que aquilo não era parte da iniciação e sabia também que era, inclusive, proibido pelo GOB e que se eles me irritassem, a história ia acabar mal. Porque antes de entrar na maçonaria, anos antes de entrar na maçonaria, eu já estudava a maçonaria. Então o espertão lá tentou fazer trote com a minha cara, eu tirei a venda antes de ser colocado na câmara de reflexão e disse para ele que se ele continuasse com a brincadeirinha, o negócio ia acabar mal, porque eu sabia que aquilo não era parte da iniciação e que eu não ia aceitar aquele tipo de situação. Bom, aí eu coloquei a venda de novo, a iniciação correu sem nenhum trote, né, na santa paz, como toda iniciação deveria ser. E outras ocasiões, né, com as mulheres, por exemplo, algumas mulheres que eu conheci se deram muito mal comigo, né, porque tentaram fazer jogos de sedução, né, e eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Eu nunca aceitei imposições femininas, tentativas de chantagem emocional, manipulação barata, né, manipulação psicológica através de sensualização ou coisa do gênero. Eu nunca fui um sujeito romântico, né, ou romantizador, né? E hoje, com 40 anos de idade, eu olho para trás e percebo que, felizmente, eu aprendi a lidar bem com a rejeição que cerca aí toda a pessoa tradicional, né? O antitradicional, ou seja, a imensa maioria da sociedade, né, ele odeia o tradicional, porque ele vê no tradicional coisas que ele sabe que são as coisas certas, mas que ele mesmo não faz, que ele rejeita, o que ele odeia, né? Sendo assim, se você não é trapaceiro, se você faz as coisas certas, se você tem valores reais, se você tem palavra, etc., isso basta para que você seja odiado e rejeitado, né? Então, quando você é criança ou quando você é adolescente, a rejeição ela vem em forma de agressão direta, vem em forma de bullying, vem em forma de exclusão do círculo de amigos, né? Quando você é adulto, a rejeição ela vem de uma forma mais discreta, ou seja, te taxam de radical, né, falam mal pelas costas, te excluem das rodas de amizade, muito discretamente, te deixam falando sozinho, te deixam na geladeira, tentam te ameaçar de diversas formas, né, te amedrontar, então tentam te amedrontar com perda de cargos, com perda de algum privilégio, com perda de uma promoção no emprego ou alguma coisa do tipo. Tentam te amedrontar de diversas formas, né? Tiram sarrinho, dão agulhadas com a desculpa de que é brincadeira, entre aspas, né? E se você se cala, se você não faz nada,
né, isso tende a aumentar, né? Então não acredite que sendo bonzinho com o agressor, ele vai ser bonzinho com você também, porque ele não vai, né? Você não vai se tornar o queridinho só por não reagir e por aceitar zombaria. A rejeição, no final das contas, você já tem, né? Já o desrespeito você pode e deve evitar, né? Então o resumo da história é: ninguém é obrigado a ser seu amigo, né? Ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém é obrigado a concordar com você, mas todos têm a obrigação de te respeitar, né? E na internet, por exemplo, tá cheio de machão, né? Em grupo também todo mundo é valentão. Vocês essas manifestações aí, junta lá meia dúzia de otário, de frouxo, aí todo mundo é valentão. Todo mundo quer dar paulada, todo mundo quer dar pancada, né? Fazer barricada, isso e aquilo. Só que no mano a mano é um bando de frouxo, né? Porque o sujeito que é sujeito homem mesmo, não faz isso, né? Então, digamos assim, na internet o conselho é: te desrespeitou na internet? Bloqueia. Se você sentir vontade, né, e alguém falar alguma coisa para você que você acha que foi ofensivo, se você sentir vontade, responda à altura e depois bloqueia, né? Agora, pessoalmente, se alguém te for desrespeitoso, então você indica para a pessoa, de uma forma muito clara, que existe um limite, né, que você não vai permitir que passe. E que se passarem, vão te encontrar nele, né, de espada na mão. Então, ó, desse ponto para cá, se você passar, você vai me encontrar ali de espada na mão. E se insistirem, a resposta deve ser à altura. Obviamente que eu não estou falando aqui de agressão física, né? Agora, se houver agressão física, a porrada precisa comer sentida, né? Precisa custar muito caro para quem começou, né? A pior coisa que existe na vida de um tradicional é ser tido como um bonzinho, né? O covardão bonzinho, o bom menino que vai à igreja com a vovó porque não tem coisa melhor para fazer, né? O certinho, o Caxias, né? Isso não é ser tradicional, né? Isso é ser frouxo, né? No máximo tradicionalista. Tradicionalista não é tradicional, né? Então, se você sentir medo, vai com medo mesmo, né? Ter medo é normal. Ser corajoso não é ausência de medo, né? Ser corajoso é ter a capacidade de agir apesar do medo. Então você pode até apanhar, mas você deve cobrar muito caro a surra que te deram, né? Então entendam bem, o verdadeiro tradicional, ele é a criatura mais pacífica do mundo. Ele não vai agredir ninguém, ele não vai atrás de ninguém para encher a paciência, ele não entra nos comentários do canal de ninguém para estorvar, ele não quer convencer ninguém de nada, não vai destratar ninguém. No entanto, ele é o cara que tem aquilo que eu chamo de espírito de crocodilo. Por que é espírito de crocodilo? Vocês já observaram um crocodilo parado na beira do rio, no fundo da água? Então ele fica ali horas e horas parado, né? Ele parece uma pedra. Os passarinhos chegam ali, pousam, chegam a entrar dentro da boca dele, porque às vezes ele fica de boca aberta, o passarinho chega a entrar dentro da boca dele, né? Então o passarinho vai lá, entra dentro da boca dele, pousa na cabeça, né? E ele fica ali, né? Os olhos semicerrados, parece que está sempre cochilando, né? Parado, parecendo uma pedra, né? Agora, se alguma ameaça entra no raio de ação do crocodilo, aí os olhos verdes do crocodilo se abrem, né? Aquela película que reveste os olhos, ela se retrai e os olhos viram um tipo de radar, né? E se a ameaça insiste em entrar no perímetro de segurança, então a resposta do crocodilo é rápida, impiedosa e fatal. Então ele abocanha, gira, né, o chamado giro da morte, quebra todos os ossos e depois devora os pedaços. Aliás, vocês sabiam que o crocodilo é um símbolo das forças que dominam a morte e o renascimento? Pois é, na mitologia egípcia, o crocodilo, né, que era chamado Sobek, ele assiste à pesagem das almas, né, e é o devorador que engolirá as almas que não puderam justificar-se e que não serão mais que imundície no seu ventre, né? Da mesma forma, nós devemos observar a pesagem das intenções das pessoas que entram no nosso raio de relações, né? Ser rejeitado
por um mundo decadente faz parte da opção de quem se decide pelo mundo da tradição. É óbvio que quando você se decide pelo mundo da tradição, você não vai ser amado e querido por um mundo em decadência, um mundo que odeia a tradição, um mundo que é antitradicional. No entanto, saber dessa rejeição não é o mesmo que dar permissão para as pessoas invasivas te desrespeitarem, serem desrespeitosas, folgadas, agressoras, etc. São duas coisas diferentes. Como eu disse, o cara não é obrigado a concordar com você, não é obrigado a ser seu amigo, não é obrigado a gostar de você, mas ele é obrigado a te respeitar, ok? Então, sejam bons, não bonzinhos. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que sirva de alguma forma para uma orientação e até o nosso próximo vídeo.